mas o fim dele será de morte. Aleluia. Aí Samuel, ele está aqui agora, o menino ouvindo a voz de um homem qual ele não conhece, e ele vai até Eli. Só que Eli, quando você vai olhar o texto dos anteriores, você vai pesquisar sobre a vida de Eli. Eli é um homem a qual ele não tem mais a sua força da juventude para servir ao Senhor. Agora Eli, quando você olha o texto que vai falar sobre a vida de Eli, Eli só está ou deitado ou sentado. É por isso que Samuel, ele ouve a voz do Senhor, ele corre para Eli. Só que chegando para Eli, ele vai discipular ele, volta a deitar. Eli quer conduzir Samuel no mesmo caminho que ele está indo. O caminho de deitar, de estar assim prostrado, de não estar pronto para o serviço. Aí Samuel, ele ouve a voz, ele corre e diz: não, eu não te chamei. Só que, olhando para esse texto aqui, a gente começa a perceber que Samuel é um jovem que ele está crescendo, mas ele está servindo ao Senhor. Embora ele não conheça a quem ele está servindo, ele ouve a voz desse que ele está servindo e o chama. E chamando agora ele, é muito interessante olhar para a vida de Samuel, porque Samuel está crescendo num tempo de crise. A gente olha para o texto de Samuel, para o livro de Samuel, só com um olhar poético e acha que é muito linda a história. Só que a gente vai olhar o contexto daquela história, uma nação que está perdida, uma nação que está desviada dos caminhos do Senhor, e agora Deus, ele tem que suscitar juízes para trazer o povo de volta para o caminho. E esse Samuel agora que aparece, ele é o último juiz. Deus levanta ele como juiz, sacerdote e profeta. E ele agora, esse jovem, ele está crescendo num momento de caos, onde a nação está totalmente perdida do Senhor, desviou dos caminhos, já não tem uma referência. A referência que eles tinham é de um homem agora que só anda sentado ou deitado, prostrado. E Samuel, ele é chamado por Deus para fazer a diferença. Fala para o seu irmão: você foi chamado para fazer a diferença. Aí Samuel, ele ouve a voz do Senhor, e Deus vai chamar ele nesse tempo de crise, tempo onde a voz do Senhor não se ouvia, as visões não aconteciam. Deus agora vai chamar um menino que se dispõe a servir, mesmo sem saber o que ele está fazendo, mesmo sem saber quem ele está servindo. E Deus, ele está vendo, o menino está crescendo, mas ele precisa de uma direção. E Deus, ele está dizendo para a tua vida: você está crescendo, jovem, mas você precisa de uma direção. E a direção está sendo liberada mediante esse culto. Existe um caminho, você vai continuar insistindo no seu caminho, você vai continuar insistindo em seguir as suas próprias alternativas. Aí Samuel está crescendo nesse tempo de crise, onde tudo está perdido, a lâmpada está se apagando, e antes que a lâmpada se apague, Deus brada. Deus chama Samuel, chama para fazer a diferença, para ser a diferença. Samuel, ele olha para o contexto que ele está crescendo, ele vê os filhos de Eli, Ofni e Finéias, jovens que estão se perdendo dentro do templo, estão se prostituindo, estão fazendo tudo de errado, e ele está seguindo pelo lado contrário. Seguir a Deus é isso, meu querido, é você ver todo mundo indo em uma direção e você dizer: não, eu tenho outro caminho. Aquele que me chamou em outra direção. Por mais que todo mundo esteja se corrompendo, Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para você fazer a diferença. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer: rapaz, você ainda é muito jovem, você ainda tem muita coisa pela frente, vai viver a sua vida, vai procurar outras coisas para fazer. Aí olha para alguns jovens que abdicaram da sua vida, estão aqui mediante a esse culto, ouvindo a palavra de Deus, está dizendo: vocês estão perdendo tempo, vocês estão aqui perdendo tempo, mas eles vão ver lá na frente, quando a trombeta soar, aqueles que abdicaram das coisas lá do mundo lá fora vão subir para reinar em glória, e aqueles que viveram no mundo de corrupção vai padecer. Aí a juventude olha para a gente que está aqui e diz: rapaz, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para curtir, eu tenho muita coisa para aproveitar, eu tenho muita coisa ainda para